Samuel. Primeira Samuel, capítulo 6, vamos ler. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhes disseram: que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Responderam eles: quando enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém enviá-la-eis a seu Deus com uma oferta pela culpa. Então sereis curados e sabereis por que a sua mão se não tira de vós. Então disseram: qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar? Responderam: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei umas imitações dos vossos tumores e dos vossos ratos que andam destruindo a terra e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós e do vosso Deus e da vossa terra. Porque, pois, endureceríeis o coração como os egípcios, e Faraó endureceram o coração. Porventura, depois de os haverem tratado mal, não os deixaram ir e eles se foram? Agora, pois, fazei um carro novo. Tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro. Seus bezerros levá-los-ei para casa. Então tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro, e metei num cofre, ao seu lado as figuras de ouro que lhes haveis de entregar como oferta pela culpa, e deixai-a ir. Reparai, se subir pelo caminho rumo ao território a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal. Se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi casual o que nos sucedeu. Assim fizeram aqueles homens e tomaram 2 vacas com crias e as ataram ao carro e os seus bezerros encerraram em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até o território de Bet-Semes. Andavam os de Bet-Semes fazendo a cega no trigo, no vale, levantando os olhos, viram a arca. Vendo-a, se alegraram. O carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e imolaram sacrifícios ao Senhor. Viram aquilo os 5 príncipes dos filisteus e voltaram para Ecrom no mesmo dia. São estes, pois, os tumores de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor como oferta pela culpa. Por Asdod um, por Gaza outro, por Asquelon outro, por Gate outro, por Ecrom outro. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor está até o dia de hoje no campo de Josué o Bet-Semita. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles.
Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus Santo? E para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos pedir a Tua graça para os nossos corações, direcionamento às nossas vidas, crendo que tanto um como o outro nos vem principalmente pela Tua palavra. E assim então nós estamos diante dela, suplicando que o Senhor assim nos conduza. Em nome de Jesus. Amém. Durante 7 meses, é o que diz aí o verso 1. Durante 7 meses, os filisteus eles foram humilhados por terem capturado a arca do Senhor. Ficaram com ela durante esse tempo, e durante esse tempo foram humilhados. No final desse tempo, no final desse ciclo, desse período, os 5 príncipes que tomavam conta daquelas 5 cidades filisteias, eles entenderam que era hora de se livrar da arca, diante de todo o mal que ela tinha causado ali entre eles. E aí então o texto nos diz que eles elaboraram lá uma estratégia na qual eles apanharam 2 vacas e que ainda estavam amamentando, separaram elas dos seus bezerros, atrelaram as vacas a uma carroça, uma espécie de carroça que nunca tinha sido usada, colocaram a arca dentro da carroça. E ao levar em consideração que as vacas ainda estavam amamentando e que elas nunca tinham puxado uma carroça antes, era altamente improvável, para não dizer impossível, que aqueles animais, ao serem colocados diante daquela situação, seguissem de Ecrom para Bet-Semes, da cidade filisteia para a cidade israelita. O mais provável ao fazer aquilo era que aquelas vacas retornassem para os seus bezerros, porque elas estavam ali cheias de leite e precisavam amamentar. Então, qual foi o raciocínio daqueles príncipes filisteus? Eles pensaram o seguinte: se as vacas não se moverem, se elas retornarem para os seus bezerros, se elas ficarem aqui vagando de um lado para o outro sem saber para onde ir, é prova de que o Deus de Israel não está controlando todas as coisas. E se Ele não está controlando todas as coisas, nós não precisamos ter medo, não temos o que temer. Entenderemos que isso foi simplesmente o que aconteceu às nossas cidades, ao nosso Deus e ao nosso povo, foi simplesmente obra do acaso. Fizeram tudo que fosse possível para não dar certo, mas deu certo. Pegaram vacas amamentando, que nunca tinham puxado uma carroça, que não sabiam o caminho para Bet-Semes, e disseram: se elas forem, é Deus. Se elas não forem, não é Deus. Os príncipes filisteus não conheciam o Deus vivo, mas as vacas conheciam o seu Criador. Isaías vai dizer que o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da manjedoura.
Versículo 3 de capítulo 1 de Isaías. O boi conhece o seu possuidor. Então aquelas duas vacas, cumprindo a ordem do seu Criador, elas atravessam a fronteira e chegam ali àquela cidade levítica de Bet-Semes. E Deus faz aquilo que o deus filisteu Dagon jamais seria capaz de fazer. Deus vai superar o desejo daquelas vacas de retornarem para os seus bezerros. Deus vai guiando aquelas vacas, mantendo-as na direção correta. Até o boi segue as ordens do Senhor. Percebe como que esse texto nos lembra da verdade de que a providência de Deus, ela administra, ela cuida, ela governa todas as coisas. Mesmo que sejamos incapazes de perceber isso nas nossas vidas, mesmo que os problemas, o corre-corre, a nossa incredulidade, mesmo que todas essas coisas e tantas outras atuando ao mesmo tempo nas nossas vidas, mesmo que tudo isso nos impeça de perceber, o fato é que Deus está cuidando dos detalhes das nossas vidas. O fato é que o soberano Deus, Ele controla todas as coisas, até mesmo o GPS das vacas. Ele vai conduzindo aqueles dois animais por um caminho que eles não conheciam, diante de uma circunstância que ia contra a natureza delas. E então a arca ela é devolvida para a terra dos filisteus, para a terra dos israelitas. A arca que tinha chegado na terra dos filisteus como um troféu de vitória, como uma medalha do poder filisteu, agora ela é devolvida pelos filisteus, e não só devolvida, ela leva junto com ela ofertas ao Deus de Israel. Os filisteus, eles mandam ofertas, coisas valiosas para o Deus de Israel. Isso é uma coisa impressionante, como que os filisteus são humilhados, como que eles são desbaratados, e eles têm que devolver a arca do Senhor, e ainda assim com oferendas. Isso nos lembra que quando a glória de Deus está em jogo, não existe possibilidade de outro vencedor. Deus vai prevalecer. E um detalhe muito precioso, que não pode passar despercebido aqui, é que nós vimos isso em mensagens passadas. Quando a arca ela foi levada pelos filisteus, os israelitas não fizeram absolutamente nada para recuperar a arca. A arca era aquele objeto sagrado, valioso, existia toda uma história por trás daquela arca. E quando ela é levada, nenhum israelita se move, sai do seu lugar para propor alguma forma de recuperar a arca. Eles não fazem absolutamente nada, eles não se importam nem um pouco com a glória de Deus que é simbolizada pela arca. E quem que traz a arca de volta? 2 vacas. Você está entendendo o que está sendo dito aqui? Quem traz a arca de volta para Israel são 2 vacas. Quem deveria ter essa honra
mesmo que fosse diante de mortes, diante de problemas, diante de batalhas, diante de guerras, deveria ser Israel. Nós deveríamos estar aqui lendo o nome de 5 homens que lideraram Israel em atos heróicos ao buscar a arca das mãos dos filisteus. Nós deveríamos estar lendo aqui, morreram 30 e tantos mil israelitas na busca pela arca que simboliza a glória de Deus. Nós estamos lendo que 2 vacas que foram caminhando, mugindo, reclamando porque estavam longe dos seus bezerros. São 2 vacas que trazem a arca de volta. Não são israelitas feridos, no entanto, cheios de dignidade. Não. Quem devolve a arca para Israel são 2 vacas que caminham por 15 quilômetros, reclamando de terem deixado os seus bezerros para trás. Você consegue ler o texto e perceber a situação vergonhosa, vexatória, humilhante que os israelitas estão sendo submetidos. Quem trouxe a arca de volta foram 2 vacas e não vocês. Gente, não está escrito no texto, de forma direta, mas está escrito no texto que todas as vezes que desprezamos a glória de Deus e nos importamos com a nossa própria glória, o resultado é vergonha, o resultado é humilhação, é insensatez. É o que o texto está dizendo. Todas as vezes que nós desprezamos o Senhor e nos preocupamos apenas com nós mesmos, nós vamos colher ao longo das nossas vidas vergonha, humilhação. Você deve saber disso. Eu sei disso. Os 2 filhos de Eli, quem foi que colocou a arca diante da possibilidade de ser roubada? Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, que quando os filisteus vêm em batalha, eles dizem: tragam a arca. Os 2 filhos de Eli, que não conheciam o seu dono, desrespeitaram as suas ordens e usaram ali a arca como um amuleto. Agora, 2 vacas que conheciam o seu dono e que cumpriam as suas ordens, trazem a arca de volta para Israel. Isso aqui é uma coisa vergonhosa, humilhante, que está sendo descrita aqui. E o princípio está aqui. Todas as vezes que nos preocupamos mais com a glória de Deus, que nos preocupamos mais com a nossa glória do que com a glória de Deus, o resultado é vergonha, humilhação. Por um motivo óbvio. Quando nós nos preocupamos mais conosco e menos com Deus, nós estamos pecando. E pecado sempre gera humilhação. Antes de ser capturada, a arca ela ficava abrigada dentro de um véu. E o sumo sacerdote tinha autorização para olhar para ela uma vez por ano. E isso acontecia ali através de uma nuvem de incenso. Então ele não olhava muito bem, de forma que tudo aquilo ali fazia com que a arca ficasse blindada. E ai daqueles que ousassem passar por essa blindagem. Quando a arca retorna para o solo israelita, diz o texto que ela fica à vista de todos. E aí, gente, nada mais natural que uma quantidade enorme de curiosos
se achegasse para observar aquele objeto de perto. Na verdade, diz o texto que ela se tornou atração turística para os moradores da cidade. Isso porque o povo nunca mais teria uma oportunidade daquelas que estava ali, diante deles. Eles sabiam que a arca existia, eles sabiam que apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, diante de toda aquela blindagem, poderia olhar para a arca, e agora a arca está ali, ao ar livre, diante de todas as pessoas. Nada mais natural que as pessoas viessem ver aquele objeto. Diz o texto que os curiosos foram fulminados. Se os filisteus, que não tinham a revelação específica, foram julgados severamente por tratarem a arca de forma indevida, imagina o povo de Deus, que tinha lá todas as prescrições, todas as orientações, todos os mandamentos da forma como tratar a arca. Se o filisteu que não tinha essas prescrições, se eles foram fulminados, imagina quem sabe. Imagina quem sabe. É o princípio ensinado por Jesus em Mateus 7, quanto mais luz, maior condenação. Se o ímpio vai ser lançado no inferno, imagina a pessoa que frequentou a igreja e nunca se converteu. E lá no inferno, o galardão de tal pessoa vai ser muito pior que o do ímpio. Já falamos sobre isso aqui, que existe galardão tanto no céu quanto no inferno. Na verdade, do inferno não é galardão, né? Mas a ideia de castigo para aqueles que em vida cometeram mais pecados ou tiveram mais iluminação e não se converteram. Ou seja, os líderes religiosos de Israel não fizeram o que eles deveriam ter feito. Eles deveriam ali ter proibido o povo de se achegar perto da arca, de se achegar de forma curiosa, de forma irreverente perto da arca. Eles deveriam ter impedido o povo de chegar perto da arca. É interessante como que eu e você, como que o ser humano é inclinado a cobiçar aquilo que é proibido. Como que nós somos inclinados a desejar o que é proibido? Faça um teste. Eu já fiz isso algumas vezes. Eu pego um objeto, coloco em cima da mesa e fico quieto. Depois eu pego o objeto, coloco em cima da mesa e digo para Alice, não bota a mão. É impressionante. Agostinho dizia que ele tinha peras nos pratos dentro da sua casa. Mas ele não queria aquelas peras. Ele queria roubar, junto com os amigos, as peras do vizinho. Como que nós somos inclinados a cobiçar aquilo que é proibido? A nossa natureza má, ímpia, a queda nos levou a isso. Diz o texto que o número de pessoas mortas naquela ocasião ali foi uma quantidade considerável. Agora, que quantidade foi essa é motivo de controvérsia entre os estudiosos. Olha aí o verso 17. Algumas versões trazem 50.000 pessoas. Não sei se é a sua, mas a minha versão, ela traz 70 homens. Convenhamos, a discrepância é absurda.
de 70 para 5 mil é um número muito diferente. Os estudiosos entendem que o motivo de tal discrepância se dá principalmente pelo fato de que, como os hebreus eles usavam letras no lugar de números, é possível que algum copista ele tenha se equivocado. Mas as melhores traduções já trazem 70 ao invés de 50 mil. E por entender, três coisas, ou a tradução deve se levar três argumentos importantíssimos aqui em consideração. Primeiro que 50 mil é um número absurdo para existir numa cidade do tamanho de Bet-Semes. Aliás, qualquer cidade naquela época, 50 mil pessoas era um número absurdo. Segundo, que é muito improvável que existisse ali, porque diz que foi feita uma fila de 50 mil pessoas para ir olhando dentro da arca. E terceiro, que se existissem ali 50 mil pessoas, aqueles que estavam ali enfileirados, ao ver o que estava acontecendo com o pessoal que olhava para a arca, certamente que eles teriam se dispersado. Então, 50 mil é um número que não procede aqui. É isso que o texto nos fala, é isso que o capítulo 7 nos ensina. E esse acontecimento nos lembra de alguns princípios importantíssimos presentes aqui na palavra de Deus. O primeiro deles está aí. O que o texto nos ensina? O fato de que nós devemos ter muita reverência com aquilo que é consagrado ao Senhor. Essa talvez seja a principal mensagem desses capítulos 4, 5 e 6 que falam do relato da arca. A nossa relação com o Senhor, ela precisa ser, antes de qualquer coisa, reverente. Aqueles judeus queriam satisfazer uma curiosidade pecaminosa. Queriam conhecer algo que Deus disse assim, olha, não é para ser visto. Não é para ser tocado. É grande afronta ao Senhor quando homens curiosos ou homens vaidosos, eles acabam se intrometendo em questões secretas que não pertencem a eles. Nada mais adâmico, não é? Quem que quis se intrometer em algo que não lhe pertencia? Adão e Eva. Olha, nessa daqui não encoste. Nessa daqui é proibido. Adâmica é essa atitude. A nossa ruína, nossa que eu digo da raça humana, se deu pela ambição de conhecer algo que era proibido. Todas as vezes que tentamos estar diante de algo que nos é proibido, o resultado é vergonha, é queda, é morte. O atrevimento daqueles homens gerou, ou foi, as duas coisas podem ter acontecido, foi estimulado por desprezo e gerou desprezo. Talvez eles tivessem pensado que por acolherem a arca de forma tão calorosa, por terem feito sacrifícios diante da arca, que isso os liberava para poder chegar perto da arca. Gente, nós não podemos cair na besteira de pensar que o nosso serviço, que a nossa relação, que a nossa comunhão com Deus pode ser pautada de forma irreverente. O nosso serviço ao Senhor, a nossa relação com o Senhor,
não pode ser de forma mecânica, de forma displicente. O texto nos mostra, ou ele nos permite perceber a verdade de que não apenas o nosso serviço, mas também os objetos do nosso serviço, eles não podem ser tratados, lidados com displicência. Apesar de Deus não viver em construções, apesar de Deus não habitar em mobílias, quando nós consagramos algo ao Senhor, nós devemos tratar aquilo que foi consagrado ao Senhor com reverência, com maior respeito. Essa é uma verdade que parece que as pessoas nem ligam para isso. Por mais que você, habitante de um mundo moderno, por mais que você não acredite nisso, isso tem a ver com questões sagradas. Num determinado momento, num determinado lugar, alguns aspectos ou objetos do nosso cotidiano, eles ganham uma nova significação e passam a ser chamados de consagrados. E tudo que é consagrado ao Senhor não pode ser tratado de forma leviana. Não pode ser tratada de forma leviana. Foi consagrado ao Senhor, a partir de então, trate-o de forma reverente. É o que o texto está dizendo. A arca é do Senhor. Você não pode chegar ali como um curioso e olhar. Mas foi só curiosidade, fulminado. Mas era morto. O que é consagrado a Deus deve ser tratado de forma zelosa. Por exemplo, esse momento aqui, ele é consagrado a Deus? Me parece que sim. E como que lidamos, tratamos, nos relacionamos com o culto? Quando você se converteu, quando você pediu filiação a esta igreja, você ouviu o seguinte: olha, nós temos cultos, todos os domingos, às 10 e às 19 horas. Se você trata o objeto, se você trata o culto ao Senhor, a reunião congregacional, de forma displicente, de forma a trocar o culto por quaisquer outras coisas, meu irmão, só em casos extremos você deveria trocar esse momento aqui. Na verdade, não é nem trocar, é se ausentar. Não trate as coisas do Senhor de forma leviana. Não ousamos. Eu ia ler o que está no comentário aí, mas muitas vezes, antes de ler, eu quero fazer um comentário. Muitas vezes, algumas pessoas falam comigo acerca de algumas circunstâncias complicadas as quais estão enfrentando. Outras vezes, as pessoas não falam, mas eu vejo e eu percebo. E eu não digo isso para ninguém, de forma pessoal, mas eu sei que algumas coisas nos acontecem
E nós acabamos sofrendo. Vou falar disso no final. Porque tratamos as coisas de Deus de forma displicente, mecânica, irreverente, desleixada. Não pense, não creia que Deus não nos cobra acerca disso. Olha o que disse aí esse autor: não ousamos deixar as coisas que mais valorizamos ao sabor de caprichos. Portanto, a escolha não é entre culto estruturado ou não estruturado, mas entre estrutura refletida ou irrefletida. Os rituais utilizados no culto nos influenciam profundamente, deixam forte impressão em nossa mente subconsciente e, desse modo, moldam nossa espiritualidade pessoal. O que fazemos de modo coletivo tem a tendência de definir limites e criar um ethos para o que fazemos na vida privada. Eu penso que existe por parte de alguns ou de muitos pouco respeito pelo espaço, pelo momento consagrado ao Senhor. E se nós não somos capazes de respeitar o ajuntamento solene, quanto tempo vocês acham que vai levar para nos esquecermos de Deus na nossa vida individual? Gente, irmãos, olha só, 2 vezes por semana é muito pouco. É muito pouco. Isso é o que nós podemos oferecer. Na verdade, nós deveríamos oferecer muito mais. Na verdade, são 3 vezes. Existem pessoas que só vêm uma vez. Existem pessoas que vêm uma vez ao mês. Alguma coisa errada, muito errada, está presente aí. E quando aqui nos ajuntamos, e quando aqui estamos nesse momento consagrado ao Senhor, nós precisamos lembrar de algo que eu já falei aqui na igreja, mas quero aproveitar o contexto aqui para repetir, até porque tem muita gente nova. Lembrar de algo que talvez muitos tenham se esquecido e alguns nunca ouviram falar, algo que foi muito bem elaborado, porque é bíblico, mas ele elaborou e fez um paralelo excelente, um filósofo dinamarquês chamado Kierkegaard. Foi chamado de pai do existencialismo, morreu lá no século XIX, metade do século XIX. Kierkegaard, ele fez um paralelo entre a igreja e um teatro, para mostrar como que a visão de culto das pessoas, ela é extremamente equivocada, manchada por ideologias erradas. Ele vai nos lembrar o seguinte: um teatro, ele é composto basicamente de 3 grupos. O que a gente encontra num teatro? A plateia, os atores e o diretor da peça. O diretor é aquela pessoa que dá as orientações. Isso é no teatro. E aí ele diz que na igreja existem personagens que desempenham o mesmo papel do teatro. Plateia, atores e diretor. E como que as pessoas que têm uma visão equivocada olham para
essas funções dentro da igreja. Segundo elas, a plateia quem é? A congregação, não é? Olha só, no teatro e a igreja, quem é a plateia no culto? A congregação. Quem são os atores? Aquele pessoal que está aqui no palco, ó. Os ministros de música, o ministro da palavra. E quem é o diretor? É Deus, que controla todas as coisas. Ele nos lembra, isso é absurdamente antibíblico. Completamente antibíblico. A maneira correta de olharmos para o culto, segundo as orientações das Escrituras, qual é? A plateia não é a congregação, a plateia é Deus. Tudo que é feito aqui não é para agradar homem e mulher, tudo que é feito aqui acontece unicamente para agradar a Deus. Deus é a plateia. Quem são os diretores? São aqueles que estão aqui ministrando, tentando facilitar a atuação dos atores. Quem são os atores? A congregação. É a congregação que está atuando. O que significa que a plateia está observando a atuação de cada pessoa que está nesse local. Deus está observando tudo o que você faz aqui nesse momento. Deus sabe perfeitamente se o seu desempenho aqui é verdadeiro ou é hipócrita. Deus sabe se o que você faz aqui é colocar máscaras como um ator. Deus sabe de tudo isso. Nesse teatro, igreja, Deus sabe direitinho quem se esconde por trás de máscaras. Quem diz, está aqui dizendo que todo o meu coração eu te dou, não dá nenhuma oferta, não dá nem uma hora da sua semana na agenda, não dá, ele está dizendo que dá o coração. Deus sabe, Deus olha, Deus enxerga a atuação da plateia e sabe quem está colocando máscaras e quem não está. Então, muito cuidado com a maneira através da qual você lida com aquilo que é consagrado ao Senhor. Sem dúvida que esse é um princípio valioso, importante e presente aqui no texto de 1 Samuel 6. Segundo, a forma como os judeus trataram a arca também nos mostra que as nossas boas intenções, elas não são suficientes. É possível estarmos com um coração grato ao Senhor e ainda assim fazermos um monte de besteiras. As nossas boas intenções não bastam, elas precisam estar atreladas àquilo que nos é orientado pelas Escrituras. Olha o que a história nos conta, gente. Primeiro, os filisteus oferecem um sacrifício pela culpa da sua transgressão. E este gesto era compatível com a revelação divina da época. No entanto, aqueles filisteus, eles usaram objetos de ouro para fazer o sacrifício. Isso mostra que eles eram completamente ignorantes em relação aos métodos de reconciliação estabelecidos pela lei de Moisés para com o Senhor. Eles não sabiam que é o sangue e não o ouro que faz propiciação pelo pecado, que faz expiação pelo pecado. Eles foram lá com uma boa intenção, mas de forma errada. Depois, os israelitas de Bet-Semes, com a melhor das intenções, o que eles fazem? Diz o texto que aquelas vacas fiéis, quando chegam em Bet-Semes, elas são oferecidas em holocausto. Fizeram algo com a melhor das intenções,
mas contra a lei de Deus. Porque a lei de Deus dizia que vacas não podiam ser oferecidas, apenas bois. Apenas os machos deveriam ser ofertados. Fizeram algo contrário à prescrição da lei. O que os filisteus e os israelitas fizeram, sem dúvida, foi com a melhor das intenções. Mas a melhor das intenções não é suficiente. Eu não tenho dúvidas que muitas pessoas, ao fazer o que fazem para o Senhor, fazem com a melhor das intenções, com sinceridade, com zelo, mas não é suficiente. A Bíblia está repleta de exortações àquelas pessoas que, como diz o apóstolo Paulo, possuem zelo, porém sem entendimento. Para servirmos ao Senhor corretamente, nós precisamos de discernimento e de conhecimento. Sem as duas coisas, nós fazemos um monte de besteira. Vocês acham que por aí, nas liturgias que existem em muitas igrejas, não existem pessoas zelosas, sinceras? Claro que existe. Mas estão fazendo um monte de besteira, porque lhes falta direcionamento, conhecimento do que a Bíblia fala acerca de culto ao Senhor. Terceiro e penúltimo lugar, o que esse texto nos ensina? Muitos sofrimentos perduram nas nossas vidas por falta de arrependimento. Gente, existe uma quantidade absurda de pessoas que sofre e continua sofrendo pelo único fato de não abandonar os seus pecados. Tomam decisões erradas, sustentam as decisões erradas e sofrem por causa delas. Meses, anos, alguns de tão obtusos, décadas, outros a vida inteira. Muitos sofrimentos perduram por falta de arrependimento. Os filisteus, diz o texto, eles foram castigados severamente durante 7 meses com a presença da arca. Se no primeiro momento, ali no primeiro mês, eles tivessem o discernimento e o entendimento de, olha, isso aqui é juízo de Deus, joga essa arca fora logo, leve ela embora logo. Os outros 6 meses, aquele outro tempo ali, eles não iam sofrer. Mas durante todo o tempo em que eles sequestraram a arca, eles foram severamente castigados. As pragas que assolaram, que destruíram o Egito, elas teriam ocorrido em menor número, caso o coração de Faraó não tivesse sido endurecido para impedir a saída do povo. Se lá na terceira praga Faraó diz assim, chega, vai embora. A sua mente calvinista deve estar pensando assim, pastor, mas foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Lembre-se que também é ensinamento calvinista e bíblico, antes de tudo, que ao mesmo tempo que Deus é soberano, o homem é responsável. E Faraó foi responsável por ele segurar o povo de Israel ali, durante as 10 pragas. E se ele libera o povo na terceira praga, não teria sofrido tudo que sofreu, não teria perdido o seu primogênito. Então, você que mantém um estilo de vida pecaminoso, arrogante, mentiroso, hipócrita, parte dos seus infortúnios, parte das suas dores se devem aos seus pecados, procede das suas iniquidades. Irmãos, Deus não
abençoa uma vida pecaminosa. Não abençoa. Lembra lá, Saulo de Tarso, indo para Damasco. Cai do cavalo e no diálogo com Jesus Cristo, quem és tu? Perguntou ele. Jesus fala quem é. E Jesus diz assim para Saulo: Saulo, duro é para você recalcitrares contra os aguilhões. É duro para você, Saulo. Dói em você, Saulo. Duro é para ti proceder de forma contrária àquilo que você tem aprendido nas Escrituras. Duro é para ti manter um estilo de vida que ofende o Criador. Certamente que pessoas ao seu redor sofrem. É uma outra questão. Mas duro é para ti, que não libera o perdão. Duro é para ti, que não se sente perdoado. Duro é para ti, ter que conviver com a própria arrogância. Duro é para a pessoa conviver e sustentar um pecado camuflado. Acha que as pessoas estão olhando diferente para ela? Descobriu o que eu faço? Que situação! Mas que situação! Ele falou isso por quê? Será que ela falou isso? Será que descobriu? Será que a minha esposa? Será que o meu marido? Será que o meu patrão? Duro é para ti. É muito fácil, ou seria muito mais fácil, como diz Jesus, a verdade, ela nos liberta. A verdade, ela nos permite viver sem fobias, sem medos, sem traumas. Duro é para ti que não se arrepende continuar vivendo. A pessoa que mais sofre com o seu pecado é você mesmo. Então esse texto nos ensina que muitas das nossas dores, elas permanecem nas nossas vidas por causa dos nossos pecados. E por fim, o texto nos permite dizer que quem não lida com a graça de forma reverente, acaba sentindo o desprazer de Deus. Aqueles que olharam para dentro daquilo que era proibido e se aproximaram demais do fogo santo, eles perceberam o perigo de não retirar as sandálias na terra que era santa. Olha o que diz o verso 19: feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca. Já falei sobre isso ao comentar o texto, mas eu quero aplicar melhor aqui. Irmãos, existem coisas, situações, que não nos cabe saber, descobrir, opinar. Não é raro o fenômeno de Deus abençoar um pregador,
e ele se transformar num homem nacionalmente conhecido, às vezes mundialmente conhecido, e ele começar a falar coisas que vão além daquilo que a Bíblia permite. E ele começa a cair. Começa a falar um monte de besteira. Porque ele ousou entrar em assuntos que não existe revelação suficiente. Começou a pregar, a falar e caiu. Se enveredou por filosofias, por ideologias que acabaram contaminando a sua teologia e tombaram. Homens que Deus usou poderosamente, mas ousaram falar de coisas que não lhes cabia falar. E aí eu me lembro de certamente um dos 5 maiores, talvez junto com Paulo, Agostinho, Edwards, um dos maiores teólogos da igreja. João Calvino disse assim: onde Deus fechou a sua santa boca, eu parei de perguntar. Que atitude desse homem, extremamente capaz, o homem, o teólogo que sistematizou as ideias da reforma, um gênio. Ele diz: tem coisas que eu não sei, e eu vou parar de falar. Existem coisas que não nos cabem. Nós precisamos ter a humildade de chegar em algumas circunstâncias da vida e dizer assim: eu não sei. Eu não sei. A graça, ela é de graça, mas se for tratada de forma errada, ela vira desgraça. A arca era uma bênção para o povo, mas quando tratada de forma errada, ela trouxe morte. Então, nós não devemos tratar a Deus e as coisas de Deus de forma despretensiosa, banal, sem reverência, olhando para as Escrituras como apenas mais um livro a ser lido, olhando para o dízimo apenas como mais uma despesa do nosso orçamento, olhando para o culto congregacional apenas como mais um compromisso semanal na nossa agenda. Quem não lida com a graça de forma reverente, acaba sentindo o desprazer do Senhor. Eu encerro, lembrando esses 3 capítulos que falam da narrativa da arca, 4, 5 e 6. Nos ensinam muitas verdades, mas talvez a principal delas é sobre a necessidade de termos reverência para com as coisas de Deus. Irmãos, reverência envolve muitas coisas. Reverência envolve respeito, proceder correto, honra, zelo, atenção, dedicação. Será que existe reverência da nossa parte em todas as áreas das nossas vidas para com o Senhor? Uma coisa que pouca gente percebe: existe reverência da sua parte para com o seu tempo. Existe alguma coisa no mundo mais valiosa do que tempo? Não existe. Dinheiro a gente perde, a gente volta a ganhar.
tempo a gente não volta a ganhar. Não existe nada mais valioso do que o nosso tempo. Como que você utiliza o bem mais valioso que você possui? Será que perguntamos a Deus: Senhor, a forma como eu estou administrando o meu tempo, isso honra o Senhor? Isso glorifica o Senhor? Será que eu estou agindo com reverência para com o Senhor, na forma de eu lidar com o meu tempo? Me parece, usando aqui a linguagem do capítulo 6, e usando um detalhe, um fato aqui do capítulo 6, que são os tumores que vieram sobre os filisteus e que eles acabaram produzindo tumores de ouro para oferecer a Deus. Me parece que grande parte dos nossos tumores é porque nós não tratamos a Deus de forma reverente. Nós somos incentivados a nos achegarmos a Deus livremente, mas não petulantemente, mas não de forma despretensiosa. Que Deus nos ensine a andarmos descalços o tempo todo diante dEle. Porque por onde quer que formos e o que quer que fizermos, nós estamos diante dEle. Que assim seja na minha vida, na sua vida. Que Deus possa nos ensinar essa verdade tão importante, presente aqui no relato da arca, nesses 3 capítulos de 1 Samuel. Vamos orar? Senhor Deus, perdoa-nos pelos nossos muitos pecados. Perdoa-nos pela nossa arrogância. Perdoa-nos pela nossa mentira. Perdoa-nos pela nossa irreverência. Perdoa-nos a nossa displicência. E poderíamos aqui, ó Deus, pedir perdão por tantas outras coisas. Ajuda-nos, tem piedade de nós, tem piedade daqueles que não estão aqui hoje pela manhã, por negligência, por displicência, por comodidade, por preguiça, porque trocaram este momento aqui por outras coisas. Ó Deus, não nos deixe fazer parte dos curiosos. Não nos deixe fazer parte daqueles 70 que de forma displicente e irreverente se achegaram ao Senhor. Traz temor ao nosso coração. Traz reverência as nossas atitudes. Ajuda-nos, ó Deus, a confessarmos os nossos pecados, a abandonarmos os nossos pecados, porque são eles que, na grande maioria das vezes, trazem dor, enfermidade, lágrimas às nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, diante de tudo que ouvimos. Não nos deixe ser como Ofni e Finéias, obtusos, incrédulos, imorais.
Que venhamos, ó Deus, a aprender com aquelas vacas que obedecem à voz do seu Criador. Os nossos pecados nos colocam em posição pior do que aqueles animais. Que estas e tantas outras verdades que aqui aprendemos possam conduzir as nossas vidas de forma a que as nossas vidas honrem o Teu nome. Nós assim oramos, te pedimos, em nome de Jesus. Santo.